12 dias de clamor e de entrega para 12 meses de vitória. Muitas igrejas fazem isso. Eu entendo, eu tenho uma perspectiva sobre isso. Por um ponto de vista de você consagrar o ano ao Senhor. Os 12 primeiros dias. Né, os 12 primeiros dias do ano ao Senhor. Poxa, legal. Mas acredito que no começo da pandemia, em 2020, acho que algumas coisas se desandaram. Porque muita gente, nesse período, se revela como dominador ou tenta se mostrar como um controlador das coisas. Por exemplo, eu determino, eu imputo, eu imponho sobre isso, e aí você fica assim, ué, será que ele é Deus? Que é Deus agora? Porque os caras falam umas coisas nas suas orações como se Deus fosse obrigado a fazer, como se Deus fosse empregado deles. E aí você vê uma galera que eu falo isso, né? Deus tem temor. Quem tem temor, você entende que o cara quer o melhor. Entende que se Deus não estiver no começo, não tem como a gente chegar no final. Se Deus não for o controlador da situação, a gente se perde no meio do caminho. Sim. Mas tem muita gente também que aproveita a situação para fazer desta questão, para mostrar que o cara tem o domínio em umas coisas. Sim. Como é que tu enxerga essa questão aí hoje? Cara, assim, a primeira pergunta foi sobre os 12 dias. 12 dias. Então, eu prego em 12 dias no Brasil quase todo. Sim. Em Brasília. A primeira vez eu confesso que foi em Brasília que eu fui. Eu nem sabia que existia em 2010 e tal. E eu achei um negócio bacana de você orar dos primeiros 12 dias do ano. Começa dia 1º, sim, vai até o dia 12. Sim, e outras igrejas aderiram a isso. Só que existem alguns lugares... A gente está falando de pessoa, cara. Existem pastores e pastores, apóstolos e apóstolos, bispos e bispos, pregadores e pregadores. Então, quer dizer, onde tem gente, a gente vai ter problema. Então, os caras começam bem, mas daqui a pouco eles vão pender para uma situação que não tem nada a ver e fica fora do contexto bíblico. Por quê? Porque isso é normal, isso é inerente do ser. Só que o problema não é você errar, o problema é você permanecer e fazer isso numa doutrina. Esse é que é o problema. E outra coisa é o seguinte, depois da pandemia, a estrutura da igreja deveria ter mudado em algumas coisas. A estrutura da igreja. Eu mesmo, particularmente, em algumas coisas, eu temi, cara. Eu falei, pô, isso aí é coisa que os meus antepassados falavam na escola dominical, dessas coisas. A gente ficava, pô, isso aí é exagero desse cara. Isso aí é negócio de marca da besta, não sei o quê. Negócio de pandemia, de peste, não sei o quê. Isso aí é uma hipérbole. Isso aí é uma expressão coloquial. Pô, meu amigo, quando chegou, eu tava em Vitória, mano. Eu tava em Vitória e eu tinha um voo para Belo Horizonte de Vitória para pregar em BH. Aí eu recebi um montão de recado do meu coisa. Quando decretou lockdown, a companhia aérea mudou meu voo. O voo era de manhã, foi para 10 horas da noite. Aí eu já ia perder o compromisso. Falei, caramba, não vou. Eu já tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro, que eu não tinha desmarcado a passagem. Falei, vou tentar. E fiz o check-in, deu. Quando eu cheguei no aeroporto, todo mundo de máscara, eu sem máscara. O aeroporto, um silêncio. Quando eu desci no Rio, não tinha mais ninguém na rua. Assim, da noite pro dia. Então, quer dizer, aquele The Walking Dead parecia um ambiente zumbi. E assim, a gente vai procurar os profetas. Quem fala o contrário é profeta da fatalidade, né? O profeta do caos. Isso. Quem fala a mensagem, aquelas mensagens massageiam o ego, esse é o profeta da moda. Aí a gente procura esses caras, cadê os caras, mano? Cadê os caras que falaram, não, vai ser o teu melhor ano, não, que não sei o quê, isso aqui, cadê os malucos? Ninguém botou a cara nem na internet. Só que a igreja também, em contrapartida, algumas igrejas se estruturaram. Aí teve a questão da live, teve a questão do culto em casa, a igreja voltou ao seu estado original, né? Lógico que a galera batendo, não, tem que pagar o aluguel, tem que... Enfim, a gente está falando muito aqui de discipulado, né? E você falando dessa questão de discipulado, eu me lembrei de Geazi, né? Geazi é um cara que tinha tudo para dar certo. Mas nem sempre você andando com quem é certo, você vai dar certo, cara. Porque virou moda um tempo no Rio de Janeiro aqui. E, por exemplo, pastor Albert... Rapaz, o povo vai odiar a gente desse podcast. Está na evidência, é um alerta, tá? Para você que é líder de departamento, você que convida um determinado pregador, um determinado pastor, e às vezes uma pessoa que se aproxima no ministério de outro, né?
E aí você pensa, tá junto com fulano. E às vezes o camarada nem conhece, mas o cara já chega lá falando assim, não, eu tô aqui como assessor, eu tô aqui como amigo do pregador, eu tô aqui porque... E às vezes o camarada nem sabe. Ixi, várias histórias. E aí o cara fazendo agenda lá, e o cara não ia, e pegando dinheiro dos outros. Eu caí num golpe desse em Brasília. O cara cobrou R$1.000 do pastor, que eu ia pregar, embolsava R$700 e me dava 300. Aí um dia o pastor me chamou no gabinete para tomar um café e falou assim, você não acha que você está muito caro não, para que é um cara novinho? Eu falei, como assim? Como assim, pastor? Não, vem cá. Aí, na hora de assinar e botar o número do meu CPF lá, eu olhei pro valor e falei, não, eu vou assinar isso não. Não chegou isso na minha mão. Como assim que não chegou? Não, mas o menino tratou isso. Eu falei, epa, mas não é isso que eu tenho, não. Me deu isso, tá aqui, ó. Peraí, fui na minha mochila, peguei o dinheiro e devolvi à igreja. Aí o pastor, rapaz, o que a gente faz agora? Tudo porque o cara acha que andar perto de alguém que Deus usa e autorizou para um ministério, acha que ele também pode fazer igual. E aí? Como que a gente faz com isso? Qual é o antídoto que a gente pode usar para não cair numa armadilha dessa? Porque a gente vê o fato, como você cita, Geazi e Eliseu, o caso de Naamã. Naamã, Eliseu rejeita o presente. Mas Geazi, opa! É agora que eu vou, como diz a galera aí, agora que eu vou enricar, eu vou ganhar. E aí os caras só querem lucrar a qualquer custo e de qualquer maneira e acabam por colocar a sua vida e a sua casa numa desgraceira só. Eu tenho um pensamento que provavelmente Geazi saiu da escola de profeta. Provavelmente saiu da escola de profeta. E da escola de profeta não tem um profeta que presta. Você acha que profeta sai de escola? Todos os profetas da escola de profetas fizeram besteira, para não dizer outra coisa. Botaram veneno na panela, deixaram o ferro com o machado cair, um tanto de coisa. Então, profeta não se aprende na escola, mano. É lógico, aquilo ali é uma forma de consolidar. Escola de profetas para consolidar, e provavelmente, acho que me parece, se não me engano, foi Samuel que inaugurou. Então, assim... Na verdade, voltados para a lei do Senhor. Voltados, né? Só que, assim, Geazi tinha tudo para dar certo. Ele tá andando com Eliseu, cara. O cara fantástico, o cara fenomenal. O cara que, assim, esforçadamente ganhou o prêmio do seu ministério, porque Elias não queria deixar, não, filho. Elias não, né? Não vou dar, e Eliseu correndo atrás, me dá, e tu me vê ali, tu me vê acolá, e tu me vê... Até o dia, porque Elias é o tipo de um... É lógico, a gente tá falando do tipo do arrebatamento da igreja, né? Porque isso pode ser usado como uma tipologia. A gente está usando aqui a forma de que Deus tirou Elias. É muito parecido com Jacó. Não te largo e nem te deixo. Não, porque o problema é o seguinte, o problema é muita gente que está em evidência acha que o tempo não acaba. Acha que o ministério é perpetuidade. Não é. Tem um dia do início, mas tem um dia do final, cara. Ninguém vai ficar eterno. Você vê que todo movimento de pregador aí, o cara come... Cadê o cara? E aquele fulano, cadê o ciclano? Deus não deixa muita gente no topo por muito tempo. É tudo... E acredita. É saber discernir o tempo do querido, que uma hora a água acaba. Só que o problema é o seguinte, mano. Deus teve que tirar o Elias para Eliseu começar o ministério. Que se não tira, o cara tava até hoje lá, tava. Hã? Verdade. Tava não. Por quê? Porque Elias não entendia que o tempo dele havia acabado. Não entendeu, mano. De boa, não entendeu. Eliseu começou, e qual era o discípulo dele? Geazi. Então Geazi tinha tudo para absorver tanto de alguns erros de Elias, quanto dos erros e acertos do Eliseu. Seria o cara perfeito. Mas qual era a visão dele? A visão de Geazi era diferente da visão do seu mentor. E esse é o problema, de você caminhar junto com alguém e enxergar o que ele não enxerga. Enquanto Eliseu rejeita, Geazi aproveita. Por quê? Está se aproveitando do ministério. É o que você falou. É os caras que estão ali colados contigo pelo seu status quo. Está colado porque você pode fazer uma indicação. Está colado porque você pode promovê-lo em alguma coisa. Porque essa galera da assessoria, a galera da assessoria é assim. Eles te usam até quando você estiver dando alguma coisa. Porque depois que aparecer um cara melhor do que você, a agenda é dele. Verdade. Entendeu? Por isso que eu amo o Espírito Santo. Tô aí há 20 anos, mano. Sem assessoria, sem nada, só Deus mesmo na minha vida. Entendeu? Aparece gente melhor, gente pior, e os caras tudo passam. Eu tô aí, coroa andando, devagarzinho. E acabou. Aí, qual é o lance do Geazi? Esse é o Geazi.
O Geazi que anda do lado de Eliseu, mas não enxerga o que ele está enxergando. Vale a pena, pastor, você ter um cara do teu lado que não está enxergando o que você está enxergando? Andando contigo, mas não está vendo o que você está vendo? Não vale a pena, cara. Só para manter o status de uma igreja cheia? Não vale a pena, pô.